Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos aí. Começando aqui o nosso bate-papo sobre florestas de alta produtividade, sobre mercado florestal, né? Nós teremos o privilégio de batermos o papo hoje de uma forma muito descontraída, como todos vêm aqui acompanhando, né? As nossas lives. Com Marcelo Schmidt do Grupo Index, que é um grande entusiasta do setor, especialista no mercado florestal, um grupo que tem uma história com o setor florestal de mais de 5 décadas aí. E o Marcelo, vou já convidá-lo aqui para começar o nosso bate-papo. Convidar aqui o Marcelo. Começando e de uma forma bem tranquila. Gostaria que vocês já fossem aí formulando as suas dúvidas, perguntas para nós começarmos aí a responder. Marcelo está conectando aqui. Marcelo Schmidt, boa noite, meu amigo. Um privilégio tê-lo aqui. Acho que está. Eu acho que um pouquinho, só ajustar a tua câmera aí. Peraí. Muito boa noite. Um privilégio tê-lo aqui conosco para batermos esse papo sobre produtividade, produção e também mercado, tá? Ou afastar um pouco ela, talvez, erguer, não sei, Marcelo, só para aí. Ela tava focada, mas vamos lá, vamos tentar fazer diferente aqui. Tá Isso, engraçado, né? aê, garoto. Vamos colocar mais assim, ó. Essa Aí, ó. é que Aí. nossa, viu? É que o nosso estúdio ele tem, na verdade, a gente gastou alguns milhões de dólares para montar esse estúdio para todos vocês e contratamos cinegrafistas aqui com todo esse aparato, né, técnico, audiovisual. Isso aí. Brincadeiras à parte, mas na verdade a intenção é contribuir, né, Marcelo? E eu acho que dessa forma muito descontraída com o pessoal aqui do setor florestal, a gente acaba contribuindo até em tomadas de decisões, né? Muito importantes aí do setor florestal, que vem cada vez mais crescente as demandas, mas a intenção nossa é compartilhar, contribuir, ajudar todos na tomada de decisões aí, de uma forma muito objetiva com as nossas experiências, né? Então, assim, só para alinhar e para todos, enquanto eu gostaria que todos que estão aqui acessando colocassem aí, como de praxe, as cidades aí que estão acessando, os estados que estão acessando, para a gente já poder até linkar essa questão da produção, produtividade, mercado, demandas, né? Que nós temos esse vasto país maravilhoso. E para começar esse bate-papo, antes de fazer a pergunta para você, Marcelo, eu gostaria que você fizesse um briefing aí. Nós falamos sobre crédito de carbono no final do ano, mas muita gente ainda não conhece você, não conhece o Grupo Index, né? Mas para você simplesmente, né, se apresentar de uma forma ao pessoal entender quem é você, né? E também quem é o Grupo Index, que está aí cada vez mais, né, contribuindo com a questão do mercado florestal e as demandas crescentes desse setor maravilhoso. Legal. Bem, Pedro, boa noite. É uma satisfação estar aqui com você de novo, né? Estar com você, que é um cara que eu admiro muito, que eu digo que está revolucionando e vai revolucionar a silvicultura brasileira. E é um colega de profissão, um colega de consultoria, entre tantos colegas, né, amigos, clientes e parceiros que eu sei que vão assistir o nosso bate-papo hoje. Então, assim, Pedro, eu tenho bastante orgulho da instituição que eu represento, o Grupo Index, porque o Grupo Index ele é o grupo de consultoria mais tradicional do Brasil. Nós começamos a nossa atividade em 1971. Ele foi iniciado pelo professor Antônio Bino Ramos e pela Tânia Matsuno, aqui no Paraná. Ambos estão ainda em atividade. A dona Tânia, ela é uma mulher incrível, uma engenheira florestal, deu uma experiência fora da curva. Cada ano que passa, ela fica mais nova, vai para mato, põe bota e vai para escritório, processa inventário, dá bronca na gurizada, é amada pela gurizada do escritório. E o Grupo Index hoje, ele é composto por 6 empresas, mas todas elas trabalham no mesmo ambiente, né, como se fossem 6 departamentos de uma grande empresa. E nós estamos presentes, né, em todo o Brasil, América Latina, temos projetos em Portugal, trabalhamos para investidores britânicos, canadenses, americanos. Então a gente está há bastante tempo nessa jornada
E no final, assim, a gente, acho que o propósito teu é parecido conosco, né? A gente quer fazer o nosso negócio prosperar, quer chegar no nosso sucesso, mas no fim do dia o que a gente quer mesmo é ser útil para o setor que a gente trabalha. Então é uma satisfação, tenho certeza que você tem satisfação de ver suas florestas, que você dá consultoria, aumentar a produtividade. Eu tenho uma satisfação enorme quando um cliente me liga e fala: olha, eu fiz isso porque há 3 anos você fez um estudo de mercado que me apontou para essa direção e deu certo por isso, por isso. Então, assim, essa é a nossa cachaça, né? Essa é a nossa satisfação e é por isso que nós estamos aqui. É legal se falar isso, então, porque a gente acaba não sendo motivado muitas vezes pelo que nos pagam, mas sim por ter dado certo, né? Então, Exatamente. acho que acaba sendo muito positivo. Então, Marcelo, quer dizer que se eu quiser investir em floresta, eu preciso primeiro entender aonde eu vou pisar, como é que eu vou fazer, e cada macaco no seu galho, né? Nós precisamos cada vez mais. é, Entender melhor de cada área nesse processo produtivo. Eu gostaria de entender um pouco melhor aí, e até aproveitando o gancho, né, nessa linha de mercado e nesse processo. Pedro, eu lhe perdi. Desculpa, e até nessa linha de raciocínio aqui e também de negócios, né, florestais, para entender um pouco melhor nesse vasto país, para começar nosso bate-papo, para começar nossa conversa, enquanto o pessoal vai colocando aqui, essa questão principalmente do mercado. Eu tenho aqui, por exemplo, até para antes de começar, antes dessa pergunta, eu tenho aqui pessoal aqui da Bahia, Conceição do Castelo, Espírito Santo, Tucumã, Argentina, Pernambuco, Itapeva, São Paulo, Legal. Uberlândia, Minas Gerais, minerada. Olha só, tem gente aí, eu estou olhando aqui de diversas regiões aí do país e também de fora. Então, entender um pouco melhor para introduzir esse nosso bate-papo, essa questão do mercado florestal, porque muito se diz que, né, plantar eucalipto é um bom negócio, plantar pinos é um bom negócio, e também que está faltando madeira em alguns lugares, mas em alguns lugares está sobrando. E eu queria entender um pouco dessa dinâmica, pensando aliando ao mercado, porque a gente não tem ideia, a grande verdade é essa, nem eu tenho ideia, porque quanto mais a gente visita os clientes, mais a gente fica sabendo que a gente não sabe nada. Certo? Por exemplo, não é só o papel e o lápis, né? Não é só o papel higiênico e o guardanapo, não é só a celulose. A gente come realmente, literalmente, né, celulose comestível solúvel, mas assim, móveis, é energia, é biomassa, é pellets, é um grande mercado que é movimentado, o setor de embalagens, e que Sim, muita gente não tem nem noção do nosso dia a dia. Eu estava numa fábrica de pallets, por exemplo, esses dias em Alagoas, eu nem imaginava da quantidade de clientes, fiz até um vídeo que foi postado aqui, de clientes que eles têm para pallets, né? Seja para todos os cenários possíveis que vai, né? E muita gente não tem noção que vai para o mercado e essa mercadoria é levada para lá. Mas onde eu quero chegar? Resumindo a conversa, se eu plantar floresta hoje, é um bom negócio pensando no setor florestal brasileiro? É real essa falta de matéria-prima para as mais diversas finalidades? Porque tem muita gente que está falando assim, não, se nós plantarmos, enfim. Então eu queria entender um pouco dessa dinâmica, até pela demanda que a gente está vivendo das mais crescentes regiões, diversas áreas que nós temos no país e para as mais diversas finalidades. Porque tem muita gente que acha que assim, né? Hoje nós aumentamos a área plantada florestal, já estamos em mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas, mas e aí, é o suficiente mediante o mercado, que é o que vocês vivem no dia a dia, ou não? Por favor. tá. Vamos lá. Então, assim, essa pergunta, ela necessitaria uma live de 2, 3 horas só para respondê-la, né? Então, é uma pergunta que os nossos clientes estão sempre buscando responder regionalmente. Então, assim, se você perguntar para mim, genericamente, é um bom negócio plantar pinos, plantar eucalipto? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia de como responder. Por quê? Porque pode ser que eu esteja do lado da fábrica da Suzano. Então eu vou ser um fornecedor estratégico para a Suzano. Agora,
Pode ser que eu esteja a 1.000 quilômetros de qualquer empreendimento consumidor de madeira. Aí eu vou contratar o Pedro Franço para fazer uma floresta de alta produtividade para quê? Para vender para quem? Então, essa é uma questão muito importante de ser respondida. Agora, o outro lado da tua pergunta, Pedro. Os 10 milhões são suficientes? Não são. Não são por quê? O que acontece é uma constatação muito simples, que eu não sei se nossos colegas já fizeram. A gente tem uma base florestal que ela cresce linearmente. Se crescer, se nós começarmos a investir em mais plantio e mais produtividade. O que a gente olha aí no passado recente, a gente já vai falar mais disso, é que ela ficou flat e às vezes até perdeu produção, perdeu área. Ok, mas se ela crescer, ela cresce linearmente. Enquanto que um empreendimento industrial, toda vez que você tem um startup de uma fábrica monstra da Suzano, você tem um salto na demanda e ela descola da oferta. Então, você, imediatamente, de um dia para o outro, você tem já falta de madeira no mercado. Se nós formos olhar regionalmente os principais polos, os principais clusters, produtores e consumidores de madeira, eu posso afirmar aí, sem medo de errar, que, de forma geral, está bastante apertada a oferta quando se olha a demanda. Em algumas regiões, de forma bem mais crítica, e em algumas regiões ainda existe uma alternativa ali regional de disponibilidade de madeira. E toda vez que nós fazemos estudo de mercado, a gente avalia a oferta, avalia a demanda e entende como que vai ser o balanço futuro. Toda vez a gente acha um problema. É Minas, é Mato Grosso do Sul, é Paraná, é várias regiões a gente tem esse problema meio generalizado. Então, nesse ponto de vista, sim, é bom plantar árvores porque existe uma demanda crescente do Brasil. Você só precisa ver se você está na rota dessa demanda. Legal. E até é importante citar que regionalmente, das mais diversas áreas, a gente está tendo uma demanda crescente devido a essa demanda pelas indústrias, né? Seja elas de celulose, papel, energia, principalmente, depois eu quero até perguntar a respeito disso, e até para todos que estão aqui participando, pessoal, a intenção é pergunta-resposta num bate-papo bem descontraído, tá? Para auxiliar vocês, na região de vocês, com essas respostas aí com o setor. Então, para a gente poder aliar essa demanda, né, essa questão da produção e produtividade aliado ao mercado. Tem aqui uma pergunta aqui do Espírito Santo: qual a influência dos preços do café, cacau e outros commodities no planejamento florestal futuro, levando em consideração o estado preço de terra e retorno alcançado? E até para quem não sabe, é até interessante. Nós temos um cliente lá no estado do Espírito Santo que queima eucalipto para processar café, né? É aquela história, né? Para quem não sabe, o que o eucalipto tem a ver com frango, né? A BRF que o diga que tem aí mais de 20 mil hectares, quase 30 mil hectares, para suprir a demanda das caldeiras das indústrias. E a cada quilo de frango produzido precisa de 1,2 kg de eucalipto, né? Então, qual a influência dos preços do café, cacau e outros commodities no planejamento florestal futuro? E eu acho que entende-se aí o setor agrícola, né, de um modo geral, levando em consideração o estado, o preço da terra e o retorno alcançado. É uma perguntinha complexa, mas assim, como o Pedro falou, hoje a biomassa florestal ela está sendo muito consumida pelo agronegócio. Né? As culturas agrícolas, diversas culturas agrícolas hoje consomem cavaco de eucalipto e lenha também em alguns casos. Então, nos últimos anos, a gente tem atendido cada vez mais clientes que eu sei que você também atende, né? E cada vez mais, Pedro, que não são de base florestal. Eles são clientes de setores que utilizam matéria-prima florestal como insumo, né? E não como matéria-prima. A diferença é que a matéria-prima está no produto final, como a celulose. O insumo não. O insumo você usa e o melhor exemplo é a energia térmica produzida através de cavaco de eucalipto. Então, existe sim uma conexão íntima entre esses dois e, obviamente, existe uma outra leitura que pode ser feita relacionada a preço de terra, né? Uma vez que
quando as commodities sobem demais, elas arrastam junto com, com, com elas mesmas o preço da terra. E a gente tem uma linha de corte que não é muito alta para cultivar eucalipto. Hoje, uma das grandes dificuldades de a gente expandir fronteira de silvicultura é o preço da terra. Razão pela qual, Pedro, e logo eu vou te devolver essa pergunta, se ninguém fizer, a gente tem que achar uma solução que não seja expandir para o lado, mas talvez expandir para cima, para onde a gente já está. Pedro, eu não estou lhe ouvindo. Opa, desculpa. Acho que cortou aqui. Então, essa questão. Tem gente aqui do Brasil todo conectado, estava falando aqui, desculpa. Uruguai também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, enfim, toda a turma Paraguai, eu vi conectada. alguém também. Paraguai, muito show. Então, assim, é bacana que você colocou agora que o preço da terra, por exemplo, ele está cada vez mais alto e tende-se a aumentar pela situação até que o Brasil se encaixa no globo terrestre de eficiência produtiva, né? Comparado a outros países, pensando na floresta, que é a nossa área, pensando na agricultura também e na pecuária. Mas vamos lá. Essa questão que você colocou do preço da terra, que você comentou dessa. Com certeza, porque se hoje o meu hectare ele custa, um exemplo, vou dar aqui, R$ 30.000 por hectare, R$ 50.000 por hectare, não me interessa o valor do hectare, mas cada vez ele está mais caro. Não é melhor eu produzir para cima, como você falou, aumentar a produtividade, ter mais eficiência produtiva na mesma área, gastando R$ 2, R$ 3.000 a mais por hectare, do que eu comprar mais um hectare para produzir 30%, 40%. Então, ou seja, vamos supor que eu aumente 30% da produtividade de uma área, né, que custa 50 mil em média o hectare. Então, é melhor aumentar 30%. Em 1.000 hectares, eu estou aumentando 300 hectares do que eu comprar 300 hectares a 50 mil. Então, o pessoal às vezes não entende essa matemática, que com R$ 2, R$ 3.000 por hectare em tecnologia e inovação, você aumentar significativamente a produtividade. Eu falei 30%, mas tem casos que a gente acaba aumentando muito mais que isso, né? Então, ou seja, é ter essa eficiência produtiva com tecnologia que nós temos disponível no mercado. Exato. Bacana. E até aliar, né, essa colocação que você colocou do mercado. A gente não tem noção da magnitude do setor florestal brasileiro. Nós temos um grande amigo e cliente nosso, que você conhece bem, que é o Daniel Kisla, da Madem, né, no Rio Grande do Sul, que é presidente da Geflor, hoje. E ele é um cara que, assim, até para a gente entender um pouco, né? O que a luz que está na tua casa tem a ver com a floresta? A Madem é um dos maiores fabricantes de carretéis de luz aí do Brasil e do mundo, e eles, para chegar para esse cabo de luz em todo esse país, ele precisa trafegar através da logística dos carretéis. Então, o que é? A luz da nossa casa tem a ver com pinos e eucalipto, né? Nesse caso, tem a ver com pinos, né, na produção. Então, muita gente não conecta o quanto o setor florestal está ligado no nosso dia a dia, né? E é interessante a gente saber nas mais diversas áreas. Leonardo Golinelli, de São Paulo, né? Leonardo, se não me falha a memória, ele trabalha na Suzano, um grande profissional aí. Existe risco de apagão florestal? Se sim, quando e onde? Eu escuto isso desde que Legal. comecei a lidar no setor. Mas eu vou, assim, refrescar isso. O Marcelo acho que vai ficar melhor, vai falar melhor sobre isso. Na pele, a gente está vivendo muito nos últimos anos, porque realmente a água bateu na bunda. E muita gente talvez não estava levando a sério a importância de se estruturar um pouco melhor nessa envergadura de mercado, ou até mesmo de estrutura para né, aproveitar essa onda, né? E pelo jeito não tem mais volta. Mas, Marcelo, existe risco de apagão florestal? E sim, quando e onde? Legal. Existe. Então, assim, é preciso a gente interpretar um pouquinho esse nome, né, interessante que foi dado ao apagão florestal para o fenômeno. Por quê? Porque toda vez que a gente projeta o futuro, a gente projeta com base em uma fotografia que é estática. Mas o futuro, o mercado é dinâmico. Então,
As empresas plantam, as empresas crescem, as empresas consomem, algumas quebram, algumas chegam, então a situação muda. Quando a gente olha a situação hoje e projeta, a gente chega à conclusão que a oferta está achatada cada vez mais pela demanda. Isso vai acontecer o quê? O preço da madeira vai subir, certamente. E quando o preço da madeira sobe, existe uma fatia de mercado que não é sólida, estabelecida, como várias empresas aqui que a gente podia citar como exemplo, desde as gigantes, né, Suzano, até empresas menores, tradicionais, que estão no ramo há muito tempo, que quebram essas empresas. E elas saem do mercado. Existem empresas que buscam produto substitutivo. Já aconteceu aqui no Paraná, o preço do pino estava lá em cima, todo mundo que podia consumir eucalipto foi para o eucalipto. Então, assim, o apagão, ele é teórico, né, e ele indica, sim, uma pressão muito grande em cima da oferta de madeira. Né? A gente nunca viu nenhuma operação parar por falta de madeira, né? Mas a gente já ouviu operação quebrar porque a madeira subiu tanto que se tornou inviável a produção. Então, isso é importante citar, né, Marcelo, que hoje o mercado agrícola está tão competitivo com o setor florestal brasileiro por causa da demanda da biomassa que isso está afetando muitas regiões. Tem vários casos, por exemplo, que está queimando outras fontes de biomassa e acaba pagando valor exorbitante por falta desse planejamento florestal. E isso é muito importante ter essa clareza. E aí acaba ficando inviável. Ou até mesmo a questão que você comentou da produção e produtividade aliado à qualidade, né? Porque hoje em dia nós temos florestas, por exemplo, que não tem qualidade. E aí o que acontece? O cara não está fazendo uma boa silvicultura, não teve um bom trabalho técnico, e aí chega na hora da qualidade e acaba tendo um. Não é um apagão florestal, porque floresta ele tem, mas não na qualidade que ele precisa. Exato. Então tem cenários aí que aí acaba entrando em florestas mais jovens e consumindo uma matéria-prima que não é adequada para aquela finalidade, né? Você sabe, Pedro, que falando nisso, eu acho que tem um case muito interessante, que é o estado mais pujante, né, nos últimos anos de crescimento infantil, que é Mato Grosso do Sul, virou aí a capital mundial da celulose. E Mato Grosso do Sul, a cada 2 anos a gente tem anúncio de uma nova fábrica. E se colocar todo mundo na ponta do lápis, não tem madeira para todo mundo. Não. E uma preocupação adicional: as florestas que estão sendo cultivadas, elas estão sendo cultivadas aproveitando o potencial máximo de produtividade daquele site. E aí é uma bola que eu coloco para você, porque às vezes me parece que não tem que expandir em terra caríssima aí que já está 50, 60 mil reais o hectare, e a gente poderia tratar as florestas de Mato Grosso do Sul. E esses dias eu coloquei um artigo no ar sobre isso e alguns colegas externaram essa preocupação com as florestas, a qualidade da produtividade das florestas de Mato Grosso do Sul. E aí? Então, isso está colocando algo muito interessante, até porque nós temos florestas de clientes nossos próximas a produtividades que estão, por exemplo, de 30, 35 cúbico hectariano, ou até menos que isso. E nós temos florestas muito próximas com 50, 60, 70 cúbico de ímã, entendeu? Então, acho que assim, é uma questão de fazer, entender um pouco melhor das tecnologias e inovações que nós temos no mercado, e a gente já falou muito sobre isso. Tratar a floresta como uma cultura agrícola, né? A gente hoje na equipe tem essa questão da visão de silvicultura. O negócio é custo por cúbico produzido, custo por imacel, custo por tonelada de biomassa. Não é o nosso custo, não é por hectare, né? Nós temos que entender o custo pelo produto produzido, e isso acaba mudando, e muda o jogo, inclusive. Até porque quando você trabalha na agricultura, você está trabalhando o custo por saca de soja. E aí, um exemplo, eu consigo entender esse custo por metro cúbico quando eu consigo oferecer no mercado. E eu vejo que isso está muito aliado à questão dos diagnósticos florestais, né? Porque o pessoal acaba entendendo que a silvicultura que funciona. Eu vou dar um exemplo muito claro. Um fertilizante que ele foi criado no país na época, acho que até para Aracruz, eu vi que né, nosso amigo Marcelo Ambrosi está aqui conectado, né? Eu conheço já de longa data. Aracruz foi que quando esse 636 foi lançado, é um adubo que. Então nós trabalhamos com análise de solos. Aí deu certo. Acho que até né, foi desenvolvido junto com o pessoal da Eringer na época, né? Que a gente atende as fazendas deles lá.
no estado do Espírito Santo, e acho muito interessante colocar isso aqui. Esse 636 ele virou adubo nacional, né? E todo mundo então coloca assim recomendações de silvicultura. Glifosato. Hoje, glifosato, nós vamos ter uma live na sequência, não na próxima semana, na outra, com o Thiago Maia, que é nosso especialista em herbicidas. Cara, a gente usa umas, sei lá, 10, 15, 20 moléculas diferentes para fazer controle de herbicidas. E hoje em dia tem gente que está no mesmo copia e cola que herbicida pós-emergente é glifosato, que pré-emergente é só isoxaflutóleo ou oxiflorfen, sendo que nós temos muita molécula no mercado. Então o pessoal está trabalhando mais do mesmo. E para você fazer uma silvicultura com 30 cúbicos hectariano, você dá um Google hoje, você consegue fazer. Entendeu? Agora, para fazer floresta produtiva, a conversa é outra. Precisa fazer um bom diagnóstico, um bom levantamento, e isso eleva a barra da produtividade. Só que aí vem um ponto bem interessante, a exemplo de produção e produtividade, né? Num case que nós temos aí bem interessante, que fez um trabalho melhor de solos, o custo por hectare foi mais elevado. A gente sabe que hoje o custo médio por hectare ele está entre 12 e 16 mil, uma média, sei lá, de 14 a 15 mil reais por hectare. Esse case, por exemplo, ele gastou quase 18 mil reais. Né? Foi no estado do Mato Grosso, no município de Sapezal, lá na Bom Futuro, né, que é um cliente nosso. E eles fizeram lá uma produtividade, né? O Robson, que na época era gerente da fazenda, hoje ele é gerente regional de outra região, de mais de 90 cúbicos hectariano. E o cúbico dele ficou 26,70, ou seja, veja bem o custo do cúbico altamente produtivo. Evidentemente, por que produziu mais que 90? Sol e água, lá chove em torno de 2.000 milímetros. É o dobro praticamente de Três Lagoas. Sim. Mas quer dizer que o Mato Grosso do Sul, que chove 900, 1.000, 1.200, 1.500 algumas regiões. Pode produzir mais? Com certeza, de 30%, 50% a mais, fazendo um protocolo e um diagnóstico personalizado. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Né? Nós temos um país que é uma onça pintada em solos, uma onça pintada em silvicultura, uma onça pintada em genética. Porque a genética hoje está sendo um ponto de decisão muito crucial na tomada de decisão de aumento de produtividade e de densidade, principalmente. Eu acredito no futuro, me corrija se estou errado, e se isso está muito longe, que nós não vamos vender tonelada de cavaco. Nós vamos vender tonelada de poder calorífico. O Exato. quanto isso transforma, né, em energia, literalmente, entendeu? E esse tempo vai chegar. E para isso a gente precisa ter mais eficiência produtiva na silvicultura. Então, com certeza, seja na areia, seja na argila, seja em solo misto, arenoso, pedregoso, não interessa. A questão é se fazer um bom diagnóstico para explorar o máximo potencial produtivo daquilo. Porque tem muita gente, eu vou falar assim, resumindo, o setor florestal não corrige os solos praticamente. O setor florestal coloca calcário, uma tonelada a duas, uma e meia ou duas, para suprir cálcio e magnésio. Mas calma aí, só para corrigir o sistema equilibrar precisava de 7. E aí? É exemplo dessa área lá da Carajás Bom Futuro, aplicou 7 calcítico, 7 dolomítico e 4 de gesso. E aí? Entendeu? Jogou-se o que o solo precisava. Então, a gente precisa entender, interpretar um pouco melhor essa visão agrícola produtiva, que daí eu acho interessante, e aí economicamente falando, né, que é o produto que você precisa. Imagina o custo do metro cúbico, Marcelo, agora falando no mercado, a R$ 26,70 na tua mão. É. Eu não sei qual é o custo hoje das empresas florestais, mas eu imagino que seja muito maior que esse. É. É. Entendeu? Mas assim, uma coisa que é bem importante aí, que me chamou a atenção nessa tua conversa cara, tem que fazer conta. Tá? Muita gente não faz conta. Tá? Não faz conta de quanto que ele está gastando hoje por hectare. Né? Obviamente que as grandes empresas sabem, mas a média para baixo já começa a ficar mais ou menos. E lá na frente, quando ele for colher, conta de qual é a viabilidade daquela operação que ele realizou. Tá, tem muita gente que chega à conclusão, se fizer conta, que não valia a pena ter plantado aquela floresta. Que era melhor ter deixado esse dinheiro investido em algum outro tipo de Isso negócio. até é interessante o que você está colocando, porque você vê que a tomada de decisão ela não é de um valor expressivo, né? Eu falei que hoje o setor está entre 10 e 16, uma média de
13 a 15, me corrija se eu estou errado, por hectare, R$ 1.000 por hectare de investimento. E eu falei do investimento de 2, 3 mil reais a mais do que essa média. Então não é o bicho da goiaba também fazer um protocolo personalizado que vá aumentar a produtividade, né? E Exato. até interessante essa situação que você colocou agora, porque a TIR ela é totalmente correlacionada a esse retorno produtivo, que no final de contas é Sim. a tonelada de. Eu tenho um cliente no Paraná e em Santa Catarina, bem interessante, aliás, né, é no sul, que ele falou que a produtividade média dele de pinos era 33, ele levou para 45, e a produtividade do eucalipto era. Esse cliente tem 13 anos que a gente atende, né? 12 para 13 anos. E a produtividade do eucalipto era em torno de 38, 40 e está mais de 70 hoje. Ele comenta Olha que só. quando ele encosta o caminhão, é interessante esse dado que ele falou assim. Cara, é mais produtivo visualmente tudo, mas hoje a minha medida é essa. Eu encostava o caminhão aqui, eu levava tanto para encher esse caminhão. Eu caminho menos e eu encho mais rápido. Ele estava um dia com o pai dele até a A campo. olhos vistos, né? É produtivo a olhos vistos. Exatamente, É. exatamente. O Leonardo está perguntando aqui também sobre qual a opinião de vocês dois sobre o risco de uma grande crise global devido ao endividamento mundial impactar no consumo por madeira. Existe risco do consumo de celulose diminuir no mundo? Eu achei o contrário, mas pode, por favor, responda Só você. repete, por favor, que entrou uma ligação bem na hora e eu não entendi. Qual a opinião sobre o risco de uma crise global devido ao endividamento mundial impactar no consumo por madeira? Existe risco de consumo de celulose diminuir no mundo? Tá, ótimo. Leonardo, pergunta muito interessante. Por quê? Porque a celulose é o grande driver do consumo de fibra em todo o mundo. Eu converso muito com o C-Level das principais empresas de celulose que estão no Brasil e algumas de fora, para entender essa opinião deles. E, obviamente, que essa é a pergunta que eles têm que responder todo o café da manhã, né? Porque o negócio deles depende muito dessa pergunta. E o que a gente observa, Leonardo, é que não existe risco. Por quê? Porque o consumo de celulose nos últimos 15 anos, ele só cresceu. E nos últimos 15 anos, a gente passou por crise, a gente passou por situações delicadas aqui e acolá. Eu acho muito interessante para ilustrar isso, Leonardo, a frase de um cara que foi uma pedra fundamental do setor florestal brasileiro e do negócio de celulose no Brasil, que foi o Ellen Lorentzen, né, o fundador da Aracruz, né, o norueguês. Ele foi chamado na época por algum político norueguês maluco, né, que resolveu do nada fazer uma fábrica aqui de celulose. E o Lorentzen, ele falava que qualquer negócio de fibra de madeira que se fizer no mundo vai prosperar. Por quê? Porque o mundo cada dia mais consome mais fibra de madeira. E a celulose, o papel de higiene aí, é o grande motor propulsor disso, embora a gente tenha muitas outras alternativas, né? Tem alternativas energéticas, que a gente está comentando bastante, que estão crescendo. Tem a parte de construção civil, que embora o Brasil ainda seja tímido em relação ao uso de madeira na construção civil, se você for para países nórdicos, Europa, Estados Unidos, Canadá, ou até mesmo países asiáticos, isso é largamente utilizado. Então, assim, eu não vejo risco, Leonardo, disso acontecer. É óbvio que os mercados têm que se assentar, eles sofrem com algum balanço da economia, mas de uma forma geral eu não vejo risco disso acontecer. Tá mudo, Pedro. Inclusive, né, Marcelo, tem um dado aí que a China começou a questão de higiene, né? Alguns processos, por exemplo, até demanda por papel higiênico, por outros, né? Outros mercados que estão começando a aumentar, isso largamente Índia. aumenta. Questão de Ah, embalagens, é que na verdade há uma tendência mundial de transição do plástico para o papel em várias embalagens, e está vendo isso já no mercado.
né? É coisa que antes era plástico, já se tornando papel. E a celulose é aquela história, né? Ela está cada vez mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Nanocristais de celulose está no nosso papel, no nosso celular agora aqui. E aí aquela história, aumentou demanda mundial, aumentou o consumo de celulose de modo geral. Seja Exato. alimentício, seja através do papel, papelão, Tetra Pak e as mais diversas finalidades de uso de celulose. E para aproveitar É, o embalo na pergunta, o Bela Vista, que é do australiano, acho que o Ricardo Vilela está conectado aqui, cliente nosso, amigo lá de Minas Gerais, aí há grande quase Ricardo. 10 anos que a gente anda junto aí, a gente atende as florestas deles lá, tanto no cedro quanto no eucalipto. E o Ricardo está perguntando aqui: vem mais uma fábrica de celulose para Minas Gerais ou não? E quando? Ricardo, a tua pergunta é a pergunta não é de US$ 1 milhão, a pergunta é de 2,5 bilhões, que é o valor de investimento da fábrica. Mas assim, Ricardo, essa pergunta é bem legal, porque você sabe, Ricardo, a gente se conhece faz tempo, e você sabe que eu sou um entusiasta por Minas Gerais. Né? E não é só porque eu gosto de pão de queijo, café e doce E de leite. É cachaça. realmente porque. E cachaça, e cachaça. É realmente porque eu acho que Minas Gerais tem um potencial florestal fantástico. Pô, Marcelo, você está falando que um estado que tem 2 milhões de hectares praticamente de eucalipto, tem potencial florestal? Sim. Tem potencial de ir bem além e tem potencial de atrair novos empreendimentos de base florestal. É o melhor lugar para uma planta? Não é. Não é. Aonde que é o melhor lugar? Aí a gente começa a olhar para estados que já foram tomados, já foram ocupados e começa a ficar difícil de você pensar em expansão. Se pegar aqui o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, difícil. Tá? Talvez no Rio Grande do Sul, mas a CMPC já anunciou lá uma nova fábrica para marcar seu território. Né? São Paulo, porra, São Paulo esqueça, cara. São Paulo, o preço da terra caríssimo, né? Tá faltando madeira desde que a Bracel se instalou em Lençóis. E aí, o próximo da fila, se sabe essa história, foi Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, com os recentes anúncios, está fechado. Tá? Se a Bracel colocar essa fábrica e pensando em Arauco, duplicação de Suzano, acabou o estado, não tem mais espaço para ninguém. A gente tem que lembrar que tem nosso país vizinho que está aí na briga, é o Paracel, né, o Paraguai, Ia a falar disso Paracel. agora. Exatamente. E aí, tirando isso, a gente tem que olhar para o resto do Brasil e pensar, cara, qual que é o próximo estado que reúne as melhores condições para uma grande fábrica? Eu não vejo outro estado a não ser Minas, só. Né, Ricardo? Por quê? Porque existe produtividade boa, né? Tem ruim também, mas tem produtividade boa. Né? Existem sites, né? E nós estamos estudando bastante isso, aonde existe água em disponibilidade para uma fábrica. A logística é um desafio, então o grande desafio é colocar tudo isso junto: água, floresta, logística, de uma forma que a conta feche. Mas, Ricardo, essa fábrica vai vir muito em breve, eu te garanto isso. Agora ficou até eu fiquei curioso. No horizonte de quantos anos? De 1, 3, 5 ou 10? Bem, você me deu 1, 3, 5 e 10. Você me deu 4 opções. Tá? 10 não é. Eu diria que está entre 3 e 5. Um também não é, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que está entre 3 e 5. É uma boa notícia, sabe, Marcelo? E eu também acredito nisso, até porque, como você falou, tem aí um potencial muito grande o Estado, conheço bem, nós temos vários clientes lá, e a gente tem a clareza que é um Estado que prospera muito aí, e vai prosperar muito no setor florestal. Tiveram vários ciclos, né, do carvão, da siderurgia, mas acredito que tem um grande potencial, e essa é uma boa notícia. 3 a 5 não é nem um ciclo florestal, pô. Então quer dizer que já É, dá para começar a plantar eucalipto aí. olha aí. E É, assim, eu acho que a gente atende muita gente lá em Minas no setor de siderúrgico, que é o grande motor propulsor da floresta, mas nada contra, eu gosto muito, pessoal, são empresas seríssimas, mas seria muito bom para o Estado ter uma diversificação maior
né, e ter um outro grande off-take, né? Tem já a Cenibra lá que vive mais no mundo dela, né, um pouco integralizada, né? Tem a LD que está um pouco mais isolada lá no Triângulo, e aí falta uma bem no meio do estado, ali na região florestal, para poder movimentar mais. Agora eu vou pôr um pouco de lenha na fogueira, tá? Até para a próxima. Literalmente. Antes da próxima pergunta aqui, Marcelo, é o seguinte. Eu tenho visualizado com. A gente roda hoje, são 19 estados, são 4 países aí em atendimento. Quem acompanha o nosso trabalho e vê aí essa loucura que a gente vive na questão da atividade da silvicultura. E eu vi com os meus próprios olhos, não é conversa de louco, né? Faltar madeira em todas as regiões do país. Isso está acontecendo. Eu vi movimentos, eu falei de Minas, né? Eu estava atendendo na região de Capelinha, Itamarandiba e Carbonito, né? E nesse atendimento eu vi caminhões de empresas sólidas da Bahia de celulose levando matéria-prima a 500, 600, 700 quilômetros de distância. E Exato. não é a primeira vez que eu estou vendo. Eu tenho clientes que e até cenários aí do Mato Grosso, descendo do Mato Grosso Sul, de Minas, indo para a Bahia, até cenários aí fazendo quilometragens a 800 quilômetros de distância, 1.000 quilômetros de distância, levando matéria-prima, movimentos do Rio Grande do Sul levando madeira de pinos para o Paraná e Santa Catarina para suprir demanda de indústria e vice-versa, né? Então, ou seja, movimentos que assim eu falo, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? O que está acontecendo, né? Então quer dizer que realmente esse potencial existe e é um cenário positivo. Mas isso me chama a atenção, porque a logística é aquela história que a gente acabou de falar agora. Não é melhor aumentar a produtividade lá na tua região do que andar 1.000 quilômetros para buscar floresta, porque essa conta quase não fecha, né? O custo de logística que nós temos de transporte nacionalmente falando. Então, o que está acontecendo né, colocando aí, principalmente agora, a gente está falando do estado como Minas, e olhando que Minas, Uhum. por exemplo, está levando madeira para várias regiões, além de Minas, para outros estados. Né? Exato. Só para entender um pouco desse movimento da falta dessa matéria-prima em outros estados. Então, esse movimento ele começou já há muitos anos com a Aracruz, né, na fibra, né, depois se tornou a fibra, porque a fibra ela foi durante muito tempo abastecida por floresta do Rio Grande do Sul que subia via barcaça no mar. Quando isso acabou do Rio Grande do Sul para Espírito Santo, quando Olha isso só, acabou, olha só, quando isso acabou, a fábrica passou, a empresa passou a trazer madeira de Minas Gerais. Né? Porque a fábrica ali da Suzano, hoje, né, a antiga Aracruz, ela sempre foi deficitária em termos de madeira. O estado do Espírito Santo não tem madeira suficiente para abastecer aquela fábrica. Aí inclusive, começou. só um parênteses, inclusive eu fui atender um cliente em Minas, um dia eu estava passando por Sete Lagoas, inclusive o Thiago, que é nosso consultor, mora lá, deixei ele em casa, fui para pegar o voo em BH, passa ali, tem aquele trem, né, que você entrega, é um ponto de recebimento de madeira para colocar no trem para descer para a Cruz, né? Exato. Ah, Aí começou Veracel, a gente teve também a Suzano. Então hoje existe um fluxo bastante intenso de madeira saindo de Minas para abastecer as indústrias de celulose. Mais recentemente, até mesmo a LD Celulose, em Lençóis Paulista, comprou madeira, isso eu posso falar porque é público, né, em João Pinheiro, né, da cerca de 800 quilômetros de distância. Né? Aí a gente pensa no seguinte, né, eu falei agora há pouco, tem que fazer conta. Suzano, LD, perdão, Abracel, Veracel, são grandes empresas que sabem fazer conta bem melhor que nós todos aqui juntos. Então, realmente, essa conta fecha. E vamos pensar junto aqui, pessoal. Qual que é o custo mínimo? O Leonardo perguntou de celulose mundial. Quando a celulose ficou ruim, ela ficou ali na casa das US$ 400 a tonelada no mercado. E já passou de 1.000. O custo caixa médio da produção, para produzir uma tonelada de celulose no Brasil, é 140 a 170 dólares. Então, a margem, ela agrega muito valor. A margem é boa. Isso que permite, né, que as empresas viajem aí 1.000 quilômetros para trazer madeira. É óbvio, Pedro, que elas não podem manter uma fábrica 100% de madeira de 800, 900 quilômetros
para o resto da vida. Até porque, Né? Mas, até pela no segurança disso, né? Como um projeto como um todo. Exato, até pela segurança, mas no mix, né, combinando com madeira mais próxima, ela vai plantando e formando uma base própria, aí realmente isso se dilui e ela continua E, com o seu retorno interessante. e pelo que eu entendi, nos próximos 5 a 10 anos a gente vai continuar vendo esse movimento acontecer, porque há falta em vários lugares e há oferta em outros, então, ou seja, a gente vai acabar vendo esse movimento ainda acontecer pelos próximos 5 a 10 anos, ou estou errado? Você está certíssimo, e eu vou além disso, eu vou além das fronteiras do Brasil, porque hoje nós exportamos muita madeira, né, uma quantidade. Para o Brasil não é tanto, mas para o Portugal, que compra essa madeira nossa, é bastante. Por quê? Porque eles não têm madeira lá o suficiente para abastecer as fábricas de celulose. Né? Vai um pouco para a Espanha também. Olha, E aqui eu queria puxar um outro gancho, que aonde que existe capacidade para aumentar a produção de madeira no mundo? Na Europa não existe. Portugal, que é um país tradicional, ele tem uma área florestal infinitamente menor que o Brasil e ele não tem capacidade de expandir. Né? Isso vale para todos os países europeus. Né? A Ásia, então, também não tem a mesma situação. A África, que muita gente fala de fronteira agrícola, ela tem um problema fundiário e de posse de terra insolúvel. A grande dúvida, e esse é algo que eu quero deixar aqui, é algo que a gente tem pesquisado, estudado bastante, e a gente não tem bola de cristal, mas anotem isso, que pode ser que aconteça, é os Estados Unidos. Por quê? A gente acabou com os Estados Unidos no passado, por conta do nosso custo de matéria-prima. A gente acabou com a celulose americana. O Brasil se tornou, né, um grande player e acabou com o sul dos Estados Unidos. Só que existe uma sobra hoje em dia de madeira imensa no sul dos Estados Unidos, com preço desse tamanho. Então, essa é uma luz amarela assim que está acesa para as empresas brasileiras de celulose. Por quê? Porque tem que fazer conta. Mas matéria-prima barata, aí junta com as outras características que os Estados Unidos batem a gente de longe. Logística, né, organização, gestão. E talvez seja viável e competitivo, considerando essa situação pontual agora, uma fábrica nova no sul dos Estados Unidos. Por que eu digo que a gente tem que ficar de olho? Porque nós temos uma empresa brasileira de celulose, a Suzano, que no ano passado adquiriu 2 fábricas de papel pequenas nos Estados Unidos. Talvez aqui, vamos usar a bola de cristal com dados, com um balão de ensaio aí do que ela possa querer fazer no futuro. Então vamos observar aí o que vai acontecer nos Estados Unidos. agora é interessante você está colocando como celulose, né, Marcelo? Mas tem um outro fator aqui que eu vejo, falando assim, nas fronteiras, e isso globalmente falando, a gente atende bastante a América do Sul, atende a África também, essa questão que você comentou, e eu tô. Como você falou, os Estados Unidos talvez possa ser o único por essa situação única, mas não que eles vão plantar mais, até porque no hemisfério norte demora muito mais para produzir do que aqui. Perfeito. Certo? Então, se quer Aí, madeira Pedro, rápida. a questão que a gente tem que analisar é se tem sustentabilidade isso. Tem muita madeira, a gente sabe que tem madeira assim para 15 anos Certo. de uma fábrica, mas será que tem sustentabilidade a longo prazo? A, Por a, quê? Porque a produtividade é bem menor. Legal, é aí que tá. E aí é um ponto interessante, porque os Estados Unidos é um grande importador do Brasil de matéria-prima, seja de porta, janelas e tudo mais, de outros produtos que não celulose, por exemplo, que nós Perfeito. exportamos para os Estados Unidos, que são produtos madeiráveis e não madeiráveis, né? Que aí não tem a ver com a celulose, mas é bem colocado o que você falou. Mas eu levanto uma situação, como você falou, qual é a sustentabilidade? Esse projeto tem a floresta, tem essa reserva, mas se eles forem implantar mais florestas lá, eles vão levar 20 anos normalmente, que o Hemisfério Sul normalmente leva 3 ou 4 vezes mais para produzir comparado à produtividade do Brasil. Talvez 2 no mínimo, né? Sim. Porque a produtividade deles está bem aquém da nossa, né? Mas é bem bacana esse panorama que você fez global aí, porque nós teríamos aí uma grande oportunidade na América do Sul, né, de produção e produtividade, e principalmente nas condições climáticas que nós temos hoje no Brasil e também na América do Sul. O Gabriel está perguntando aqui qual a expectativa do preço da madeira no estado de São Paulo para os próximos 5 anos. Olha, Gabriel, o Gabriel está sempre presente nas nossas lives, é um profissional muito ativo do setor, bacana, obrigado pela tua participação. Assim, Gabriel, a gente tem visto já negociações absurdas em São Paulo.
Então, a nossa expectativa, preço de madeira em São Paulo é crescente e eu afirmo que vai bater R$ 300 por metro cúbico Ô, em pé. Né? louco. Daqui a 2, 3 anos, ô louco, vai bater. Tá? A gente já está vendo aí negociações passarem de 200, né? Daqui a 5 anos vai bater os 300 e aí eu quero ver o que a indústria vai fazer, porque vai ter que dar um jeito. Bacana a tua resposta, Gabriel, que é um grande amigo aí, né, do setor, o especialista em formigas. Logo, logo nós vamos fazer uma live aí sobre também as formigas cortadeiras. Qual a melhor idade para fazer extração do eucalipto para laminação? O Ivaldiraci está perguntando aqui. Laminação, eu acredito que acima depende muito do clone utilizado, mas acima dos 8, 9 anos já dá para trabalhar de acordo com o diâmetro mais viável para eucalipto. Eu acredito que seja melhor e mais produtivo com 12 a 15 anos. Você vai ter um maior aproveitamento. E no Pinus, de 12 a 15 até 18, depende também, acho que, do cenário aí, e do material genético utilizado, porque isso influencia bastante. Marcelo, alguma contribuição Pedro, com relação à laminação? não, perfeito. Eu acho que é isso. Aquilo que eu falei dos Estados Unidos. Teve gente aqui e já chegou um WhatsApp aqui de um cara que está na live, é amigo meu. Ele falou: Meu Deus do céu, ficou preocupado. Então é o seguinte: eu vou falar aqui para esse cara. Embora isso seja uma possibilidade, e a gente tem que olhar as possibilidades, eu fiquei muito contente de saber que, por mais assim ainda especulativo, e a gente precisa confirmar essa notícia da segunda fábrica da Bracel, Mato Grosso do Sul, contente em ver que um grupo gigantesco do setor florestal internacional, ele está escolhendo o Brasil para se expandir. Então, isso prova que a gente ainda tem as condições para ser o país mais competitivo em termos de madeira colocada lá na fábrica e produto colocado lá no porto. Isso é muito interessante. Legal, legal. Boa noite, senhores. O Reis Mariano, tá ótima live. Como estão enxergando a demanda futura no estado do Mato Grosso, ainda que existe a possibilidade de um gap na oferta de biomassa de eucalipto no estado? Essa pergunta é quente, hein, Marcelo? Nossa, essa é quentíssima. É quentíssima, sabe por quê? Porque a gente não está chegando no gap, a gente já chegou no gap. Se você fizer as contas, né, do consumo das indústrias que estão lá em Mato Grosso, né, e aí já tem o consumo do agro tradicional, que sempre consumiu, e agora das plantas de etanol de milho, que consomem muita madeira, a gente vai ver que falta plantio de eucalipto. Ou seja, as indústrias que lá estão, elas estão recorrendo a outra forma de biomassa. Qual? Biomassas sazonais, né, que o Pedro já comentou aqui, que estão difícil de achar no estado, ou madeira de supressão de floresta nativa, Que que é tem uma seu tempo fonte de. contado. Que tem seu tempo contado. Exatamente, é uma fonte não sustentável. Então, assim, Mato Grosso, meu amigo, vai ter que plantar floresta nos próximos anos para poder mudar esse jogo, senão vai colapsar. Até porque a demanda é muito elevada, né? A gente não tem noção, mas pelo consumo que precisa, não só pelo etanol de milho, né? Mas pelo processo das algodoeiras, pelo processo agrícola Exato, de um modo geral. O Estado contempla aí várias fábricas em vários cenários de demanda de matéria-prima, e aí acaba que vai para uma alternativa, como várias outras, mas assim. Casca de arroz, caroço de algodão, que são caras e a logística é muito complexa. Até farelo já foi queimado, vi coisa aí complexas e preço que chegou de matéria-prima em pé bem elevados. Então, ter essa exato. programação por essa segurança é muito importante, né? É interessante que o Estado chegou a ter quase 200 mil hectares, 187, 190 mil hectares implantados. Daí, nos últimos, quando veio a pandemia, que consumiu uma grande quantidade dessas florestas, ou até antes, na verdade, porque muita gente não retomou o plantio florestal, 2012 a 14 até 20, não plantou floresta praticamente no Mato Grosso, ela baixou para Exato. 120 mil hectares, e hoje tem um déficit aí, sei lá, está chegando nos 130 mil hectares,
talvez, do Estado, mas tem um déficit aí já de cara uns 60, 70 mil hectares, se for analisar. É. Me corrija se eu estou errado, a gente Não, atua bastante lá, mas e desses 130 mil hectares, metade é de uma empresa, que é a FS Bio. Então, assim, 60 mil. tira metade, É, tá? Legal, legal. Boa, boa colocação. O Estado está demandando bastante e tem uma demanda futura muito alta por diversos cenários. O Darlan, cliente nosso lá da Renovar, lá de Itabarandiba, Renovar Tratamentos de Madeira, cloesiana de excelente qualidade. Quem não conhece, vale a pena acompanhar. Tem aqui o Instagram também deles. Com Legal. relação à mudança do etanol de cana, de açúcar para o etanol de milho, já se tem uma previsão de quantos hectares de plantio de eucalipto será necessário para atender esse novo mercado? Tem, 300 mil. Com com relação à mudança do etanol de cana, né? Muitas, né, migrando, não é só migrando ou até hibridando nesse sentido. Questão do etanol de cana para o etanol de milho. Já tem uma previsão de quantos hectares só para o plantio de eucalipto será necessário para atender esse novo mercado, que seria a biomassa para o etanol de milho? Exatamente. 300 mil hectares. Nós já fizemos essa conta. 300 Obviamente mil hectares no que isso país. está isso tá espalhado, exato, no país. Então a gente está falando de uma área aí de quase duas fábricas de Ô, celulose. louco. Então, É. rapaz, é só avaliar. E isso só nos cenários, então, Marcelo, das fábricas já projetadas, existentes e as que estão em execução. Não seria com novas fábricas de etanol de milho. Se tiver novas fábricas, vai ter mais demanda, certo? Sim, a gente colocou nessa conta todas aquelas que a gente sabe que existem ou existirão. Certo. Né? Hoje, Tem assim algumas que estão sendo hoje, algumas que estão construídas, umas que estão em projeto e tem algumas que foram, a gente sabe porque o cara falou vou fazer, né? sim, Mas ainda está no zero, né? Mas colocando isso na ponta do lápis, a conta é essa, meu amigo. legal. O nosso amigo Leonardo está falando que aula, meus amigos. É um privilégio poder estar Olha que contribuindo com legal. vocês. É muito, muito bacana. Às vezes esse bate-papo que é a rotina nossa, né, Marcelo? Mas eu sei que faz uma grande Sim. diferença. Eu mesmo aprendi várias coisas aqui que eu olhei, rapaz, vai chegar nesse preço em São Paulo e é curioso que vai mesmo, não tem oferta, né? Essa é a questão, né? Não tem oferta. Então, bacana. Acho que a gente. Na verdade, é assim, só para vocês entenderem, eu e o Marcelo volta e meia a gente conversa para. Ele me faz as perguntas sobre cultura e eu pergunto para ele sobre mercado, e a gente vai tendo que aprender, até porque cada macaco no seu galho para poder se ajudar e evoluir nesse sentido. O Isso aí. Marcelo Ambrogi, que eu tive o privilégio aí né, de caminhar com ele, estagiei lá no passado na Aracruz, depois, né, cruzamos em vários momentos da vida, um grande amigo aí. Existe um mercado novo, querosene de aviação, que usa madeira. Trabalhei em Brasil com a Embraer e com Boeing e também na Weyerhaeuser, né? Isso já está sendo usado no mundo. Que tal? Eu acho que esse mercado, Xará, ele é extremamente promissor. Ele é objeto do negócio dessa empresa que eu mencionei, a FS Bioenergia, né? Ela está organizada para atender esse mercado. É uma empresa gigante, né, em termos de investimento, que está olhando esse mercado. Eu acho que é um mercado muito interessante. Ele está balançando um pouquinho por conta agora dos Estados Unidos. Afinal, esse mercado ele tem por trás dele, né, a questão de descarbonização, né? Mas a partir do momento que o principal player mundial, a principal economia mundial fala que não está nem aí para isso, não vai acabar, não vai, mas está dando uma balançada. Na semana que vem, no Canadá, vai ter um evento muito importante da aviação para discutir esses aspectos. Mas eu não tenho dúvida que isso aí é o futuro. Olha só, mais uma que eu aprendi hoje, hein? Vamos lá, o Marcelo que tem uma grande história com o setor florestal brasileiro aí também, né? Foi gerente da Aracruz Sem lá, dúvida. e ele tem uma história muito Grande bacana aí, profissional. com certeza. Aprendi muito com ele já, e um privilégio tê-lo aqui conosco, meu amigo. É, Privilégio mesmo. o Fernandes está aqui perguntando qual a opinião de vocês em relação ao crescimento das áreas plantadas no Mato Grosso do Sul. Bem, posso Manda colocar? bala. É assim, hoje, Fernando, o pessoal fala, mas vocês estão falando que vai faltar madeira, mas tem para o que está em cima da mesa. Tá? A gente precisa de mais madeira para atender Arauco, que está plantando para caramba,
para atender ainda a segunda linha da Suzano, desculpe, a nova fábrica da Suzano. Lembrando que tanto a Suzano, Cerrado, quanto o projeto da Arauco são projetos que foram concebidos para serem duplicados. Né? Então aí vai faltar mais madeira ainda. E aí você bota na conta a Bracel, né, que a gente não sabe ainda se vai ficar em Bataguaçu ou Água Clara. A minha bola de cristal fala que vai ser Bataguaçu, né? E esse negócio da Água Clara vai ficar para depois, se ficar algum dia, mas ela já demarcou o território dela. Então precisa de mais madeira em Mato Grosso do Sul. Por agora sim, um pouquinho de querosene na discussão, já que falaram em querosene aí, ou de biomassa de eucalipto aí, de pólvora, né? E se sair a transoceânica, que se Rapaz, desenha? eu acho que isso vai dar uma ajuda excelente, sobretudo para a região ali centro-oeste, né, Pedro? Porque você vai ter uma alternativa de escoamento aí para a Ásia que reduz em três vezes Porque a rota marítima, de 45 para 15 dias. Porque está se desenhando isso como algo real, palpável nos próximos anos ou décadas, né, Marcelo? Não é algo que Sim, está num sonho mais, é algo que já está se sim. tornando muito mais próximo do que aquele sonho de um dia. E aí você tem um porto novo, né, construído pela COSCO chinesa, no Peru, que vai mudar a rota logística da América do Sul com a China. Vai Olha só, reduzir em olha três vezes. só. Então as duas coisas conectadas, elas vão ser uma revolução na logística da América Latina com a Ásia. Então, a perspectiva para os próximos anos para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pessoal, é bem interessante. O Fernando está falando que já realizou atividades pelo Grupo Index na mensuração e também vê o crescimento, né, visível aí. Seguindo Legal. aqui, qual região de Minas? Só que daí já está respondido. Basta também, papapá. E a Porto Céu? Milton Neves, que trabalha mais com resina, estado de São Paulo, né? Milton Neves. E a Portucel, A em Alcinópolis? Portucel, a Portucel, Milton, ela não existe mais com esse nome. Hoje ela é uma empresa chamada Navigator, que é a maior empresa de celulose de Portugal. Ah, legal. O André Rara, aqui de São Paulo, está perguntando sobre. Entendo que os salários de etanol de milho e sorgos estão no foco da logística da matéria-prima e menos floresta. Dessa forma, ocorre o desafio na logística da biomassa. É, Vamos lá, vamos plantar a paulistada. O Leonardo animou aqui. Boa, boa. O eucalipto Procurando bem, grande. ainda tem lugar para plantar lá. Com certeza, você pega várias regiões do estado que tem solos degradados, em várias regiões do estado. Exato, Né? exato. O eucalipto grande GPC 23 se adequa bem a regiões bastante frias, aqui como a região do União da Vitória, que também pode ter riscos de geados no inverno. Acho que um comentário do William aí de um eucalipto de uso múltiplo. A gente usa muito para serrar, para laminar e também as ponteiras para biomassa. Legal. Bem interessante. O Leonardo está perguntando aqui qual o panorama do setor de nativos para os próximos anos. Panorama do quê, Pedro? Falhou um pouquinho. De nativas para os próximos anos, florestas nativas. Bem, Leonardo, aí é um outro mundo completamente diferente, mas o que a gente tem visto é a produção de tora de floresta nativa, ela decai à medida que a floresta plantada cresce. Eu sou contrário a falar que manejo de floresta amazônica é a solução. Não, não é. Ela é algo nichado. Tem regiões da floresta amazônica que é uma solução interessante para gerar renda local e tem coerência logística, mas uma grande parte não tem ou coerência logística ou qualidade de madeira. Então, eu acho que vai ser algo que vai persistir, mas vai ser um mercado pequeno. É um mercado, como você falou, mais nichado, né? Inclusive a questão das Mais florestas nichado. é mais nichado, até porque é alto valor agregado, é outra história. Algumas empresas estão movimentando na questão aí da questão do sequestro de carbono, né? Há um movimento disso, de sequestro de carbono, e há um movimento, como é o caso da própria Simbiose, que além do crédito de carbono, a gente já fez um diagnóstico lá com eles na Bahia, né? Um trabalho de consultoria, que foca em madeira de uso nobre, mas é bem nichado, bem específico aí com relação a essa questão das nativas aí para essa finalidade. E só lembrando que silvicultura de nativas
tem que tomar mais cuidado ainda do que de plantadas, porque demora mais para Exato. fechar, o custo de mato competição é grande. Eu já vi aí várias empresas que estão plantando nativas com péssimo controle de formiga cortadeira, deixa mato competição tomar conta, então tem que tomar certo cuidado aí para fazer bem feito. O Exato. Gabriel da Silva, Mato Grosso do Sul, em relação à tecnologia da clonagem, existe algum receio em relação às pragas e doenças que podem impactar diretamente no desenvolvimento do plantio? Gabriel, hoje em dia, até questão de pragas e doenças, eu vou falar para você, tem muito clone novo no mercado. E o setor está teimando em trabalhar com os mesmos há décadas. Tem clone que está há 40 anos no mercado, sim, né, desde o início da clonagem, né, no mercado. Nossa, E aí acaba que são os clones que têm mais doenças, mais pragas, né? O VM01 e 44H3 são os principais no país aí. E aí acaba que tem mais doenças, mais pragas. São fáceis de propagar, mas tem que tomar um certo cuidado. A silvicultura ajuda, mas nem tanto, né? Então a gente acaba, aos poucos, a minha sugestão, e sempre nas nossas recomendações técnicas, aqui nas nossos vídeos, né? Faça o teste clonal ampliado, testa lá 500 mudas, 100 mudas, que seja uma parcelinha 7x7, 49 mudas aí de materiais genéticos. Tem até, falando nisso, um vídeo que eu fiz semana passada lá num cliente nosso lá em Rondônia, que eu vou postar em breve, para falar sobre um teste que eles fizeram de 6 clones e mais, se eu não me engano, era 50 materiais genéticos, mais 44 espécies do IPF, que foi feito de semente. E dessas seminais, algumas se destacaram muito com relação aos indivíduos para depois clonar, olha só. E isso ocupou 2 hectares, entendeu? E tem muita gente que acaba não fazendo esses testes, né? Para ao longo do tempo fazer escolhas de aptidão, seja fitossanitária, que é o caso que você está comentando, seja ela de produtividade. Então, cada vez mais a gente precisa estar evoluindo nesse sentido. Então, a minha sugestão é sempre estar fazendo teste para a gente poder encontrar um indivíduo com a maior aptidão local e regional, que também tem essa segurança de pragas e doenças. Nós não deixamos de usar materiais genéticos antigos. A questão é aliar aonde pode, porque tem lugar que não dá mais, gente. A praga e doença está tomando conta. A gente tem que trabalhar com materiais técnicos de clones mais resistentes. Marcelo, alguma consideração? Não, eu só assino embaixo do que você está falando, porque realmente eu não entendo o que acontece. Tem uma prateleira cheia de produto e todo mundo sempre segue o mesmo, né? Mais do mesmo. Legal. E assim, a gente buscar também entender de novas genéticas existentes no país. Foi citado o GPC 23 no Sul. Eu tenho até um vídeo aqui que a gente fez dele, do lado em 144, que ele está dando surra, dando quase o triplo de produtividade no campo, entendeu? Olha só. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para buscar aptidão local e regional do material genético. Então, tentar explorar melhor as genéticas e as bases genéticas no país, porque não é uma só. A Peran é uma excelente base genética para o Cerrado. Nós assinamos embaixo, tem muito material genético, muito melhor que o 144, que é a base deles inicial. A Arborgen aí tem feito um trabalho extraordinário, país afora, e vários outros viveiros, como eu falei da Planflora, do Rio, né, de Santa Catarina, viveiros de pinos. Então, assim, precisa entender um pouco melhor as genéticas aí que são exploradas aí no país e as próprias empresas, né, que celulose, papel, que têm os próprios melhoramentos genéticos, que têm os seus materiais genéticos Exato. que oferecem para o mercado, né? A Bahia, né, a Copenera, hoje a Bracel, fez um trabalho extraordinário de clonagem lá na região e tem muita carga genética e base genética legal lá para explorar. Acho que é bem bacana entender essa dinâmica para buscar mais opções no mercado. Considerando a produção de vapor à base de madeira, hoje é mais barata. Vocês veem a possibilidade de uso de alcatrão vegetal com o aumento do preço da madeira no futuro? André Parreiras aí está perguntando. Olha, André, eu confesso para você que eu nunca vi ninguém fazer isso, sabe? O uso do alcatrão eu nunca vi ninguém fazendo para geração de vapor. Eu até não sei se tecnicamente é possível a gente fazer essa utilização, né? Vou dar uma olhada nisso para a gente conversar em uma outra ocasião.
Tá, legal. O alcatrão ele pode ser gerado, para quem não sabe, através da captação de extrato pirolenhoso, da fumaça das siderurgias, que é feito carvão, extrai o extrato pirolenhoso e o alcatrão. É uma possibilidade de extração aí também, mas eu também nunca ouvi falar, sendo sincero. Aqui tem o pessoal do Rio Grande do Sul, perguntando, da região sul, na verdade, Giovanni Siqueira, perguntando de déficit de eucalipto e pinos na região sul do país. Déficit de eucalipto e pinos na região sul do país. Assim, fazendo um panorama bem rápido. Paraná, a gente tem déficit de pinos. Eucalipto, ok. Santa Catarina, idem. Né? Rio Grande do Sul, a gente tem quase um pouquinho o contrário. Ali na Serra tem uma situação ainda, acha alguma oferta, mas o eucalipto, a CMPC, ela varreu o estado atrás do eucalipto e precisa de muito mais ainda. Olha só. Para fechar duas perguntas aqui, o Leonardo está perguntando sobre o preço da madeira, já que está 300 aí no estado de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais e para o Mato Grosso. Ô, bola de cristal, hein, Marcelo? Olha, Leonardo, eu não vou arriscar assim cravar para esse preço como eu fiz em São Paulo, mas o preço de São Paulo e Mato Grosso do Sul é muito próximo, né, hoje. Minas Gerais fica um pouquinho ali abaixo, né? E aí esse vai reduzindo à medida que vai indo para o sul. Né? Aqui no sul, no Paraná, é bem mais baixo. Então eu vejo assim, Mato Grosso do Sul, com tudo que vai acontecer, o preço vai naturalmente subir. Minas Gerais, a gente tem visto uma subida assim bastante longa para Minas, porque Minas ela é muito volátil, sobe, desce, sobe, desce. E as perspectivas futuras da siderurgia nos parecem interessantes para manter o preço num patamar bom. Né? E aí, se chegar uma indústria de celulose, que o Ricardo Vilela está tão esperando ansiosamente, né, já nos perguntou, aí, meu amigo, vai explodir esse preço de madeira e preço de carvão também. Interessante. Bom, show de bola. Eu acho que está bem claro e essa demanda nesses estados também são crescentes. A gente vê ao longo dos anos, inclusive um resumo simbólico do Mato Grosso do Sul é só você avaliar as informações da própria FamaSul, que é um dado oficial que faz lá do preço de eucalipto em pé ao longo dos últimos 5 anos, como é que estava, né? 5 a 6 anos atrás, o preço do Exato. eucalipto lá, o preço que está hoje, o preço que vai ficar. Para fechar, a última pergunta, o que vocês acham aí da silvicultura em áreas montanhosas, como é o caso do Vale da Paraíba, do Paraíba? Pessoal, silvicultura em áreas montanhosas, temos vários vídeos aqui, inclusive, feitos. A questão é você viabilizar. O que aumenta na silvicultura de áreas montanhosas é o custo de implantação, manutenção e colheita. Agora, se a única forma de você... só isso. Mas uma dica que eu dou para a silvicultura de áreas montanhosas, inclusive a próxima live nossa aí com o Thiago Maia, que é nosso especialista aí em proteção de cultivos, nosso consultor aí, né, e responsável pela gestão dos nossos projetos, ele vai falar sobre isso, a questão de nós usarmos tecnologias, né, por exemplo. Então, áreas montanhosas não brinca, tá? A área montanhosa não pode trabalhar com economizar em pré-emergente, tem que manter no limpo, espaçamento adequado para fechar o quanto antes, para você nunca entrar com enxada, nunca entrar com manual, porque aumenta cada vez mais o custo. Então, trabalhar com clones que tenha a copa que feche mais rápido, entendeu? São várias alternativas que a gente usa para fechar mais rápido áreas montanhosas. E tem vários vídeos, inclusive técnicos aqui no nosso Instagram, mostrando essas questões aí da silvicultura em áreas montanhosas, até como não somente histórico de clientes, em maio desse ano vão fazer 19 anos na consultoria em silvicultura, que nós temos tanto em pinos quanto eucalipto em áreas montanhosas, né? Mas a questão do estágio, né? Eu aprendi a projetar e trabalhar áreas montanhosas quando estagiei na Cenibra, né? Que lá é montanhoso, meu amigo. Lá Não tem alternativa. nós temos até cenários aí, o Marcelo sabe, aí na região da Remasa e de Bituruna, que é ali, ou região montanhosa, né? Então tem cenários ali no país Exato. que é bem crítico. Mas assim, trabalhar a tecnologia para fechar a floresta mais rápido. Essa é a dica que eu dou. E tem regiões que não tem outra saída. Ou você produz naquela região, ou tem um alto custo de logística de vir matéria-prima de outras. Gostaria até que você fechasse o nosso bate-papo, né, com algumas, né, considerações finais. Aí, agradecer a todos que estão nessa quarta-feira, hoje 21h15, aí, fechando o nosso bate-papo.
né, conectados aqui conosco, está lotada a sala aí. Agradecer a presença de todos Legal. vocês, agradecer a tua participação, Marcelo, e por favor, faça aí as últimas considerações. Tá, bem, Pedro, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, né, e lhe parabenizo, né, pela iniciativa de fazer essa live e esse bate-papo e a gente conversar, responder as perguntas, né? Todos aqui estamos sempre aprendendo e dividindo conhecimento e isso é algo muito importante, né, para o setor. Bem bacana, agradeço a todos que nos assistiram, estão assistindo até o final. E assim, eu tenho bastante certeza que a gente está vivendo um momento virtuoso do setor florestal brasileiro. A gente sempre tenta adivinhar o futuro, se plantar floresta continuará sendo um bom negócio, mas isso não é diferente de qualquer outro negócio. Eu não vou falar que agricultura é bom, que vender livro é bom, que plantar floresta é bom. Depende muito da análise, mas nós estamos vivendo um momento, e eu tenho certeza que isso é em longo prazo, de alta demanda, de diversificação da demanda. Né? A gente está vendo a biomassa crescer, a gente está vendo outros setores de nicho crescerem, né? E a gente está vendo a celulose que continua sendo muito forte e continua nos promovendo grande crescimento setorial. Então, assim, eu vejo bastante oportunidade. Esses dias eu dei uma palestra no último ano da Escola de Engenharia Florestal, eu falei, pessoal, vocês estão prestes a reviver um momento que os meus professores contaram que quando eles chegavam no último ano, eles tinham 3 ofertas de emprego, 4 ofertas de emprego. Então a gente está vendo um momento de crescimento e eu acho que é bastante importante para todos nós que estamos aqui. Destaco que, aproveitando a última resposta, tecnologia, né, vai ser fundamental para a gente entender como e para onde crescer floresta. Né? Tecnologia, eu digo, desde a hora de plantar a floresta, até a hora de colher floresta, até a hora de comercializar floresta. Né? Se a gente não seguir o que está acontecendo no mundo, essa revolução tecnológica, o nosso setor vai ficar para trás. Mas, enfim, eu acho que todos nós que trabalhamos nesse setor temos muita oportunidade pela frente. Temos que continuar o belo trabalho. Show de bola, show de bola. E agradecer também, né, a parceria, a confiança. Acho que assim a produtividade, ela está sempre aliada ao mercado, viabilizando melhor os projetos. E dizer para vocês, quem não acompanha, quem, né, já não ainda não segue, né, o Marcelo, acompanha aí os trabalhos do Grupo Index, do Instagram também do Marcelo aqui, que está junto conosco, para vocês estarem acompanhando esse movimento e cada vez mais aprendendo mais. O Marcelo também faz um trabalho muito bacana, profissional, nos posicionamentos dele no LinkedIn, que para mim é uma fonte de conhecimento sobre o mercado. Eu confesso que eu estou sempre olhando o que está acontecendo e leio integralmente né, as postagens lá no LinkedIn, que fala muito sobre essa questão do mercado, para a gente poder estar inteirado no que está acontecendo, que é real, né, para poder projetar essas ações. Então, basicamente é isso. Agradecer a todos a presença, a participação. Em breve, já programando outros bate-papos aí também. Estaremos aí nos encontrando em vários eventos aí pelo país afora. E também, Marcelo, é uma satisfação imensa, né, estar contigo nessa caminhada, tá bom? Satisfação minha, meu irmão. Valeu. Valeu. Boa noite Então, forte abraço aí, um excelente final de semana a todos aí e vamos prosperar e aproveitar as oportunidades com eficiência nesse setor florestal brasileiro. Valeu, um forte abraço. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até.